Não me importo com o que alguém possa dizer. Farei isto. Ele grita para sua mãe enquanto esbraveja ao sair de casa. Essa é uma cena conhecida em nossa sociedade. As palavras mudam, mas a mensagem essencial é a mesma. Uma pessoa não está aberta a conselhos porque sua mente está fechada. Pode-se buscar um conselho, mas este só será observado se reforçar uma decisão já tomada ou se for o caminho mais fácil a ser seguido. Faz parte de nossa natureza humana rejeitar ajuda e fazer as coisas da nossa maneira. Uma abordagem muito mais sábia é buscar, ouvir e observar a palavra de bons conselheiros. Salomão, o homem mais sábio do mundo, fez essa exortação em Provérbios. É irônico que seu filho e sucessor, Roboão, tenha dado ouvidos a um conselho tolo, com resultados devastadores. Na posse dele como rei, o povo pediu que fosse um governante bondoso e generoso. Os anciãos o aconselharam a servir a nação e a dar-lhe uma resposta favorável quando disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Mas Roboão concordou com as palavras cruéis de seus companheiros que o aconselharam a ser severo. Como resultado, o reino dividiu-se. Aprendamos com o erro dele. Comprometamo-nos a buscar e a seguir os conselhos sábios. Os principais acontecimentos de 1 Reis são a morte de Davi, o reinado de Salomão, a divisão do reino e o ministério de Elias. Quando Salomão ascendeu ao trono, Davi o exortou a obedecer às leis de Deus e a seguir todos os seus caminhos. Ele fez isso. E quando lhe foi dada por Deus a oportunidade de pedir o que quisesse, humildemente escolheu a sabedoria. Como resultado, o seu reinado começou com grande sucesso, inclusive com a construção do templo, sua maior realização. Infelizmente, teve muitas esposas e concubinas pagãs que desviaram seu coração do Senhor e o levaram a adorar falsos deuses. Roboão sucedeu Salomão e teve a oportunidade de ser um rei sábio, compassivo e justo. Porém, em vez disso, aceitou os pobres conselhos de seus jovens amigos e tentou governar com mão de ferro. Mas o povo rebelou-se e o reino foi dividido em 10 tribos ao norte, Israel, governado por Jeroboão. Restou apenas Judá e Benjamim para Roboão. Ambos os reinos teceram seu caminho ao longo dos reinados de governantes corruptos e idólatras, apesar da clara advertência dos profetas que chamaram a nação de volta a Deus. Elias é seguramente um dos maiores profetas, e os capítulos 17 a 22 são caracterizados por seu conflito com os perversos Acabe e Jezabel em Israel. Em uma das confrontações mais dramáticas da história, Elias derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Apesar de uma incrível oposição, resistiu por Deus e provou que um com Deus é maioria. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós? De maneira explosiva, enquanto se debate contra suas margens, o rio rapidamente corre em direção ao mar. A corrente arranca, puxa e revira folhas e troncos, levando-os ao longo da correnteza. Aqui e ali, um esportista aparece em um caiaque ou em uma canoa, seguindo o fluxo.
A gravidade puxa a água e o rio puxa todo o restante para baixo. De repente, um pedaço de projétil prateado quebra a superfície e segue rio acima, e então outro. Indiferente ao obstáculo de redemoinho, um salmão brilhante nada contra a correnteza. Eles devem ir rio acima, e nada os impedirá de alcançar o seu destino. A corrente do rio, da sociedade, está fluindo rápida e violentamente, puxando para baixo tudo aquilo que estiver em seu caminho. Poderia ser fácil deixar-se levar pela correnteza, mas Deus nos chama para nadar contra o fluxo. Não será fácil e poderemos estar sozinhos, mas será a atitude correta. No livro de 2 Reis, lemos sobre governadores maus, o predomínio da idolatria e um povo complacente, sendo arrastado para baixo. Apesar da pressão para conformar-se, voltar-se contra o Senhor e servir somente a si mesmo, uma minoria de pessoas escolhidas move-se na direção oposta, em direção a Deus. Os profetas de Betel e outros, assim como 2 reis íntegros, anunciaram a palavra de Deus e posicionaram-se a favor do Senhor. À medida que você lê 2 Reis, observe estes corajosos homens. Observe a energia e a força de Elias e Eliseu, o comprometimento de Ezequias e Josias, e decida ser um daqueles que nadam contra a correnteza. O livro de 2 Reis registra o prosseguimento da história de Israel a meio caminho entre a morte de Davi e a da nação. Israel fora dividida, e os 2 reinos começaram a envolver-se em idolatria e corrupção em direção ao colapso e ao cativeiro. Este livro relata as sórdidas histórias dos 12 reis do Reino do Norte, chamado Israel, e dos 16 reis do Reino do Sul, chamado Judá. Durante 130 anos, Israel sofreu uma sucessão de governantes ímpios até ser conquistada por Salmanaser, da Síria, e ter seu povo levado cativo em 722 AC. De todos os reis do norte e do sul, somente 2, Ezequias e Josias, foram chamados de bons. Por causa de sua obediência a Deus e dos avivamentos espirituais durante seus reinados, Judá permaneceu por mais 136 anos até a sua queda em 586 AC. Durante todo esse período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus à nação e aos seus líderes. Os mais notáveis dentre esse povo que não temia a Deus são Elias e Eliseu. Ao se aproximar o final do ministério terreno de Elias, Eliseu pediu para se tornar seu legítimo sucessor. Logo depois, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, e Eliseu tornou-se o porta-voz de Deus para o Reino do Norte. A vida de Eliseu foi repleta de sinais, proclamações, advertências e milagres. 4 dos mais memoráveis são a multiplicação do azeite, a ressurreição do filho da sunamita, a cura da lepra de Naamã e o machado que flutuou. Mesmo em meio a situações terríveis, Deus terá a sua minoria fiel e seu remanescente. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamem a sua verdade.